Você sabe qual é o mandamento mais importante e o seu real significado? Vamos falar sobre isso agora, bora lá. Graças a paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o livro de Marcos e hoje é dia de lermos os capítulos 11 e 12 da Palavra do Senhor. Amém? Eu quero falar sobre o mandamento mais importante, mas não falar apenas qual é o mandamento mais importante, mas sim o seu significado. Amém? Quero ler com os irmãos Marcos no capítulo 12, versículo 28 ao versículo 34. A palavra do Senhor diz assim: Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: O mandamento mais importante é este: Ouça, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. O mestre da lei respondeu: Muito bem, mestre, o Senhor falou a verdade ao dizer que há um só Deus e nenhum outro. E sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças. E amar o meu próximo como a mim mesmo é mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: Você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. Amém? Olha só que interessante. Este homem que está ali falando com Jesus nesse momento era alguém que necessitava de uma proximidade com Jesus para compreender de fato quem é Jesus. Lembrando que os mestres da lei, os líderes do povo, os escribas, os fariseus, estavam tentando pegar Jesus em algo para que assim pudesse prender Jesus e também posteriormente matá-lo. Mas aí chega este homem e começa a dialogar com Jesus. O interessante é que Jesus quebra todos os argumentos daqueles que estão tentando fazer com que Jesus venha cair em contradição. Porém, este homem aqui, aos olhos de Jesus, está muito próximo do reino de Deus. Por quê? Porque ele compreendia perfeitamente aquilo que Jesus estava explicando para ele. Então, no mesmo tempo que tinham pessoas querendo prender e matar Jesus, tinha também pessoas que estavam muito próximo do reino de Deus. Como assim? Compreendia o que Jesus estava ensinando com toda a autoridade. Amém? Me chama muita atenção a condição de cada um naquela época. Por exemplo, se a gente for pegar no mesmo capítulo 12, lá no versículo 41 ao versículo 44, a gente vai falar sobre a oferta da viúva. E olha só o que diz o texto. Jesus sentou-se perto de uma caixa de ofertas no templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: Eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Então, o que Jesus está ensinando não é você entregar aquilo que te sobra, mas entregar aquilo que você tem. Pode ser pouco, mas para Jesus é muito. Por quê? Porque o ato, aonde o seu coração está, ele vai dizer muito sobre quem você é. E essa viúva estava muito próxima do reino de Deus. Por quê? Porque o que ela tinha, ela queria entregar para o Senhor. Amém? Então podemos dizer que essa mulher era uma árvore
que tinha bons frutos. E por que falar de árvore? Porque no capítulo 11 nós vamos ver Jesus amaldiçoando a figueira e posteriormente explicando sobre o que havia ocorrido ali. Capítulo 11, versículo 12 ao 14, a palavra do Senhor diz: Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome e viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontrava figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: Nunca mais comam do seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Quando Jesus fala isso, a árvore ela acaba se secando e daí ela não dá mais fruto, quer dizer, ela não tem nem fruto agora e nem folhas, porque à vista a árvore ela era bela, ela tinha uma folhagem bonita, ou seja, esteticamente estava perfeita, porém ainda não era tempo de dar frutos. E por não ter frutos, o Senhor Jesus ele amaldiçoou aquela figueira. Só que olha só a explicação sobre essa figueira. No mesmo capítulo 11, do versículo 20 ao versículo 26, a palavra do Senhor diz: Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca, desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos: Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas, se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. Amém? Olha só, é como eu sempre digo, nós perdoamos não é porque somos bonzinhos, não, porque bom é Deus. O próprio Jesus disse isso. Porém, a palavra do Senhor diz: se queremos receber o perdão de Deus, precisamos aprender a perdoar. Então, Jesus vem e traz esse ensinamento poderoso. Quando ele fala da figueira, ele está mexendo ali com a fé dos seus discípulos. Tudo que nós pedimos com fé, crendo que já recebemos, por mais que ainda não chegou em nossas mãos, o Senhor, ele faz com que chegue em nossas mãos as bênçãos de Deus. E para isso, nós precisamos exercer a nossa fé, seguindo sempre em paz com todos. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.